Muito boa tarde a todos. Declaro aberta mais esta sessão ordinária do Colégio do órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cumprimentando as senhoras e senhores desembargadores, ao eminente procurador de Justiça, Dr. Sérgio Turra Sobrani, aos senhores advogados, aos nossos servidores e a todos aqueles que acorrem a este plenário. Quero cumprimentar o desembargador Luiz Eurico Costa Ferrari, pela primeira vez que toma assento perante este Colégio do órgão especial. Seja muito bem-vindo. Abrindo na pauta protocolar, enviaremos votos de pesar pelo falecimento do doutor Walter dos Santos Pinheiro, pai do excelentíssimo doutor Paulo Rogério Santos Pinheiro, juiz de direito titular 2 da 43ª Vara Civil Central, falecimento ocorrido em 14 de maio. Enviaremos também votos de felicitações ao doutor juiz de direito Marcelo Asdrubal Augusto Gama, mercê de sua aposentadoria no dia 19 de maio. Abrindo a pauta judicial, vamos aos blocos de julgamento. Adins, números 9 a 13, 15, 16, 18 a 33. Nos itens 15 e 33, proferiu votos convergentes a eminente desembargadora Luciana Bresciani. Agravo, número 1, conflitos de competência, 2 a 8. Embargos de declaração, item 34. Incidente de arguição de inconstitucionalidade civil, 35. Mandado de segurança, 37 e 38. Reclamação, 45 e 46. Representação criminal, notícia de crime, 47 e 50. Adiados a pedido do desembargador Jarbas Gomes, 39 e 44. Relatoria do desembargador Figueiredo Gonçalves, 40. Relatoria da desembargadora Luciana Bresciani, 41, relatoria do desembargador Nuevo Campos, 42, relatoria do desembargador Gomes Varjão e 43, relatoria do desembargador Ricardo Dipp. Permanece adiado a pedido do desembargador Jarbas Gomes, número 49, relatoria do desembargador Matheus Fontes. Destaques do desembargador Damião Koga, como relator. Item 14, destaque da desembargadora Luciana Bresciani, número 17, de relatoria da desembargadora Márcia Dalladea Baroni. Suspendendo a pauta judicial, vamos à pauta administrativa. Eu esclareço aos presentes que demoramos a iniciar a sessão pública à mercê de 2 julgamentos ocorridos em segredo de justiça. O item 1 já foi julgado, o item 2 cuida-se de recurso em expediente administrativo interposto por Basca, Assessoria, Serviços e Comissários Aduaneiros Limitada, contra decisão do eminente Corregedor-Geral da Justiça, que determinou o arquivamento dos autos com fundamento no artigo 9º, parágrafo 2º da Resolução 135 de 2011 do Conselho Nacional de Justiça. Eminente desembargador corregedor, tem o voto 43.790 e tem a palavra. Bom, boa tarde a todas, a todos. Eminente presidente, doutor procurador de Justiça, cumprimento também o doutor Luiz Eurico, que hoje estreia aqui nesse órgão especial. E, bom, é um caso aqui de arquivamento, um recurso interposto contra a decisão da minha letra, que determinou o arquivamento de providências contra o Dr. José Rubens Queiroz Gomes, que é juiz de direito substituto em 2º grau. E o fato basicamente é o seguinte, vou fazer um resumo breve. Eu não vi gravidade no comportamento do juiz com estatura suficiente para abrir qualquer procedimento investigatório ou um PAD. No dia 18 de dezembro, portanto um dia antes do recesso, foram protocolados embargos de declaração perante a Câmara em que ele atua, que é a 7ª Câmara de Direito Privado. E o advogado, no caso, pediu de imediato ao e-mail institucional do juiz que queria um despacho imediato com o magistrado
O magistrado admite que a sua equipe não viu esse e-mail, que há uma orientação dele para que eles 3 vezes ao dia abram os e-mails para ver os pedidos de despacho dos advogados que querem conversar com o juiz, mas os serventuários não viram. E o fato é que no dia seguinte houve o recesso, dia 19 de dezembro, e o caso foi examinado no primeiro dia após o recesso, dia 8 de janeiro. Portanto, não houve propriamente um prejuízo. Nós sabemos, todos nós que atuamos no tribunal, que os dias anteriores ao recesso são dias de atividade frenética nos gabinetes, porque nós temos que zerar todos os pedidos de liminares que entram até as 15 horas do último dia. Então, normalmente, o dia 19 de dezembro, o último dia antes do recesso, é um dia que nós ficamos até as 9 da noite, 10 da noite, para que não fique nenhuma liminar pendente para o plantão. Então, diante desse quadro, não vejo o simples fato de não ter sido atendido de imediato o pedido de despacho com o juiz, no caso de embargo de declaração, sendo que ele foi atendido no primeiro dia pós-recesso, como um comportamento a configurar uma falta disciplinar. O meu voto é no sentido de negar provimento. O eminente corregedor propõe seja negado o provimento ao recurso. A matéria está em discussão. Por votação unânime, negaram provimento ao recurso. O item 3 de ordem é também recurso expediente administrativo. Tem o eminente corregedor o voto 43.791, é também recurso tirado contra a decisão de arquivamento por parte do senhor corregedor, que tem a palavra. É um caso aqui semelhante ao anterior, é um recurso contra uma decisão monocrática que determinou o arquivamento de uma representação, e aqui se trata de uma juíza de direito, a doutora Elane, pelo simples fato de ela ter figurado como testemunha em um procedimento administrativo, processo administrativo instaurado contra o promotor de justiça junto ao Conselho Nacional do Ministério Público. E ela foi arrolada pelo promotor, prestou depoimento, e com isso não se conforma o advogado, doutor Maurício, que trava uma verdadeira batalha com esse promotor em mais de 30 casos. Ele entende que a juíza não poderia e não deveria ter prestado depoimento. Na verdade, ela foi intimada a prestar depoimento. E, obviamente, intimada, a tanto compareceu e disse aquilo que ela entendia correto. Se o que ela falou corresponde à verdade, se o que ela falou não corresponde à verdade, isso vai ser apurado no processo administrativo que apura a conduta do promotor, onde ela prestou depoimento. Não há nem em tese qualquer falta funcional passível de apuração praticada pela doutora Elane. O meu voto é no sentido, mais uma vez, de negar provimento. O eminente corregedor também propõe seja negado provimento ao recurso, matéria em discussão. Por votação unânime, negaram provimento ao recurso. Item 4, é ofício do excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, solicitando que a doutora Lorena Daniele Nóbrega de Almeida, juíza de direito auxiliar da comarca da capital, permaneça à disposição daquela corte por mais 6 meses, a contar de 16 de maio de 2025, para continuar atuando como juíza instrutora no gabinete da ministra Carmen Lúcia, com prejuízo de sua designação. E há também neste tópico, segunda parte, por meio do qual o excelentíssimo ministro Antônio Herman de Vasconcelos e Benjamin, presidente do STJ, solicita que o doutor João Costa Ribeiro Neto, juiz de direito da vara criminal da comarca de Pindamonhangaba, permaneça atuando como juiz instrutor no gabinete da ministra Isabel Galotti, pelo período de 6 meses, a contar de 6 de junho de 2025, prorrogável por igual prazo, com prejuízo de sua vara. Matérias em discussão. A unanimidade de votos deferiram as solicitações de afastamento. Item 5 da pauta, proposta de escala de plantão judiciário, de 2º grau das seções de direito privado, público e criminal para o mês de junho de 2025, matéria em discussão. A unanimidade aprovaram as escalas de plantão judiciário. Item 6,
Remoção solicitada pelo desembargador José Carlos Gonçalves Xavier de Aquino, com assento na 16ª Câmara de Direito Privado para a 23ª Câmara de Direito Privado, na cadeira vaga em decorrência da aposentadoria do desembargador Haroldo Mendes Viotti. Matéria em discussão. Por votação unânime, deferiram a remoção. No mais, são pedidos de afastamentos, alguns já deferidos ad referendo deste colendo órgão especial, matéria em discussão. A unanimidade de votos, deferiram todos os afastamentos. Encerrada a pauta administrativa, vamos retomar a pauta judicial. Próximo item da pauta é o número 36 de ordem, incidente de arguição de inconstitucionalidade civil, em que é relator o eminente desembargador Renato Rangel Desinano, que tem o voto 39.888. Trata-se de pedido de preferência formulado pela doutora Natália Maria Brolesi, pela interessada Departamento de Água e Esgoto de Valinhos. Tem a palavra o eminente relator. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Cumprimento o nobre desembargador Luiz Eurico, que hoje comparece pela primeira vez. Como se trata de mera preferência, eu vou resumir bastante aqui a questão, que aliás é bastante simples. É um incidente de arguição de inconstitucionalidade suscitado pela 8ª Câmara de Direito Público com a finalidade de submeter a este órgão especial a apreciação de constitucionalidade de dispositivos da Lei 4.940/2013 de Valinhos. Contudo, verifiquei que no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, a mesma número 21.91.432, já foi apreciado o preceito normativo objeto do presente incidente de arguição de inconstitucionalidade. Por essa razão, não conheço do incidente com determinação de retorno dos autos à Câmara suscitante, senhor presidente. Muito obrigado, eminente relator. Proponho não conhecimento do incidente, com determinação de retorno dos autos acolhendo a 8ª Câmara de Direito Público. Matéria em discussão. Por votação unânime, não conheceram do incidente nos termos do voto do eminente relator. Próximo item da pauta é o número 14 de ordem, ação direta de inconstitucionalidade, em que é relator o desembargador Damião Kogan, com o voto 52.284. Pedido de destaque formulado pelo próprio desembargador, que tem a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Eu me desculpo de não ter cumprimentado Vossa Excelência, o eminente vice-presidente, o eminente corregedor-geral, os colegas, os advogados e nossos servidores, e o doutor procurador de justiça, que eu entrei logo quando me deu a palavra, eu me desculpo agora. Eu pedi destaque não necessariamente por causa do voto, que o voto é uma matéria simples. Esse voto é uma lei municipal que diz o seguinte. Deixa eu só abrir aqui. A lei diz o seguinte, Lei 21.984/2023 de São Carlos. Faço saber, as entidades destinadas à prática e treinamento de tiro desportivo não estão sujeitas a distanciamento mínimo de quaisquer outras atividades. Artigo 2º. As entidades inscritas no artigo 1º poderão funcionar sem qualquer horário. A matéria aqui já tem sido discutida e sempre decidida que a matéria é inconstitucional, que a matéria deveria ser regulamentada por lei federal. Então, do Supremo também o entendimento desse é pacífico. Mas o que me levou a pedir o destaque é a razão de estarem fazendo essa legislação. Deixa eu só achar aqui que eu trouxe algumas coisas separadas. O que aconteceu? Na época do governo, antes do governo Bolsonaro, quando houve a regulamentação
da Lei 10.826 de 2003, que era a Lei de Armas, que não tem nada de Estatuto do Desarmamento, porque o artigo 35, que falava em desarmamento, não foi aprovado por 64,8% naquela consulta que foi feita. Então não tem nada de Estatuto do Desarmamento. Chamam, mas ele não conseguiu aprovar. Agora, o que acontece? Essa legislação, quando fizeram esta regulamentação, que era a Lei 5123/2004, no ano seguinte da entrada em vigor, esta lei não trazia nenhuma regulamentação a respeito de horário e como deveria funcionar clube de tiro. Não traz absolutamente nada. Então, isso eu fui procurar. Não existe também regulamentação administrativa do Exército e nem da Polícia Federal. A Polícia Federal não regulamenta necessariamente essa parte. Isso é mais com o Exército, mas ela fiscaliza também. E agora estão dando para ela um poder maior. Então, o que aconteceu com essa legislação? Em 2019, o governo Bolsonaro veio e revogou esse decreto 5.123 de 2004 e fez uma nova regulamentação em 2019, abrangendo tudo e dizendo que ele estava revogado junto com o regulamento de fiscalização de produtos controlados do Exército, que também não falava nem as outras portarias em horário. O que foi que aconteceu? Esse decreto do Bolsonaro tornou, na verdade, um pouco mais fácil a aquisição de armas, porque o que ele colocou foi justamente no item que falava da análise da necessidade da compra, inclusive, principalmente na venda, por parte do delegado da Polícia Federal, que transforma as armas todas estavam em regra na Polícia Federal, com exceção dos que fossem colecionadores, caçadores e atiradores, que ainda não passou para a Polícia Federal efetivamente. Então, quando fizeram ele fez esta regulamentação, ele deixou um pouco mais flexível e fez até uma regulamentação que advogados e outras pessoas que tivessem bons antecedentes poderiam comprar sem grande problema, porque o delegado chegava e indeferia sem mais nem menos. Aí, em 2000, quando assumiu o atual governo, o que ele fez? Ele modificou este decreto e fez um novo decreto, que é de 2023. E este decreto de 2023, eu estou com 2024 aqui, o que ele falou? Ele falou no artigo 38 que os clubes de tiro não poderiam funcionar, só poderiam funcionar a mais de 1 quilômetro de escolas. E parágrafo único, que eles teriam 180 dias para se adequar. E depois vem um outro parágrafo e diz que o horário de funcionamento é das 6 às 22. É um estabelecimento comercial como qualquer outro, tem funcionários, eles estão todos regulamentados para trabalhar lá, é uma atividade ilícita. E essa mudança é da lei de 2023. Vejam bem, quando ele fez um novo decreto que restringiu o calibre de novo, que era uma coisa que o Getúlio Vargas tinha feito, o Bolsonaro tinha revogado. Aí, o que aconteceu? Então, veja, os clubes poderiam funcionar em qualquer horário, mas colocaram essa restrição para se adequar em 1 ano e meio a não ter 1 quilômetro de distância. Eu só quis fazer essa explicação, porque aqui em São Paulo, em regra, os estandes são todos subterrâneos ou fechados. E eles passam por uma severa fiscalização do Exército, engenheiros vão verificar, ele tem que trazer também laudos particulares de engenharia, a Polícia Federal fiscaliza, o município, o bombeiro. Então é uma coisa extremamente fiscalizada. Uma autorização de funcionamento de um clube de tiro não leva menos de 1 ano, 1 ano e meio para sair. Então não é uma coisa que eu resolvo abrir hoje no meu quintal e vão dar autorização. E do jeito que ele colocou, foi uma forma maldosa, porque isto não existia na legislação há tempo algum, desde 1935. Ele colocou que não pode estar tem que estar a mais de 1 quilômetro de escola. Veja, a ideia que dá é que qualquer clube de tiro pode sair uma bala perdida e pegar alguma criança. Não é isso, porque todos eles são fechados,
são ou subterrâneos, como é a regra aqui em São Paulo, e o que acontece? Há um extremo rigor nisso, muito grande mesmo. Aí ele colocou isso em escola, por quê? Porque isso traz uma certa simpatia de que está resguardando a integridade de criança, e juntamente com a história de arma, que não é a simpatia desse governo, ele traz um confronto direto. Aí o que aconteceu? Até aí tudo bem. O pior foi na calada da noite de 30 de dezembro agora, que ele modifica este artigo e coloca assim. Aí é que a história pega. Esse mesmo artigo 38, que falava que os clubes poderiam funcionar das 6 às 22, ou das 8 às 22, ele muda e coloca que as entidades de tiro desportivos que não se adequaram ao disposto no inciso 1, caput do parágrafo 1º, quer dizer, em 1 ano e meio ter se adequado, o que ele vai fazer para se adequar se tem escolas? Vender o clube. Ele colocou o seguinte: entre as 18 eles só poderão ter seu funcionamento nos seguintes horários: entre 18 horas e as 22 horas de segunda a sexta-feira. Então, durante a semana, qualquer clube de tiro que tenha alguma escola dentro de um raio que o Google Maps coloca de 1.000 metros, de mais de 1.000, menos de 1.000, entre 1.000 e um pouco mais, ele vai colocar que só pode funcionar depois das 18 às 22 horas. E entre 6 e 22 aos sábados, domingos e feriados para atividade de instrução de tiro e tiro desportivo. O que acontece? Entre as 18 horas e 22, veja, a Interarma, um dos clubes aí, o que eu frequento, o Brandão frequenta, e alguns outros é debaixo do Minhocão, na Vida Ótima. O que acontece? Eu vou chegar com minhas armas numa sacola, uma arma longa carregada na mala, às 18 horas debaixo do Minhocão, perto de onde tem todos aqueles drogados que andaram saindo da Cracolândia. Não dá, isso é inviável. Ele enviou, não tem estacionamento, inclusive, esses clubes do centro. Tem mais um na Avenida São João, esquina com aquela que dá no metrô, que é um de mais de 50 anos. Então, eu só estou trazendo isso porque ele colocou isso desta forma e ele estrangulou o setor. E ele está dizendo ainda o seguinte: entre as 6 e as 22 horas, independentemente do dia, exclusivamente para expediente administrativo interno, palestras e cursos ou para aplicação de testes de capacidade técnica, de acordo com as normas editadas pela Polícia Federal, desde que não envolvam a prática de tiro real. O que acontece com isso? Ele acabou com o setor. Porque da forma como está colocado, todos eles têm uma escola. O clube da Hebraica que criou, que acabou sendo, acho que um comodato por uma empresa lá, tem uma escola em cima. Então, veja, tudo subterrâneo, tudo resguardado, não urge risco. Eu só quis fazer essa colocação do que aconteceu, porque o setor está sufocado, não está trabalhando mais durante o dia, e com certeza nós vamos receber algumas medidas, como na época da pandemia, que entenderam que era a lei de efeitos concretos que impedia atividades, porque veio para o decreto federal. Mas para atingir o estado inteiro, com certeza alguém irá propor alguma medida. Como é coisa recente, eu estou tomando a liberdade de fazer a exposição para os colegas, porque quem não conhece a matéria, que é muito específica, talvez não faça essa avaliação a respeito disso. Vai achar que ele está protegendo as crianças. Não é isso, porque ele veio no dia 30 agora e proíbe o funcionamento só das 18 às 22 horas. E ficou inviável. Então, só estou querendo fazer essa colocação, trazendo esses fatos à colação, porque eu acho que algumas medidas serão encetadas. Não sei quais, mas com certeza virão para esse órgão especial e é decorrente dessa legislação novel, que é de agora, de 30 de dezembro. Então, com relação ao caso em si da constitucionalidade da lei municipal, eu estou propondo a inconstitucionalidade, porque, em regra, se tem entendido que é só por lei federal, não é matéria de que o município possa disponibilizar. Então, esse é meu voto. Muito obrigado, eminente relator. Ratificada a liminar, propõe a procedência da ação para a declaração da inconstitucionalidade da lei municipal de São Carlos. Matéria em discussão. Por votação unânime, julgaram procedente a ação nos termos do voto do eminente relator.
Próximo item é o 17 de ordem, ação direta de inconstitucionalidade, em que é relatora a eminente desembargadora Márcia Dalladea Baroni, com o voto 37.892. Houve apontamento de destaque pela desembargadora Luciana Bresciani, mas a relatora ainda não votou e, para isso, tem a palavra. Muito obrigada, senhor presidente. Boa tarde a todos, ao membro do Ministério Público, advogados, partes presentes, nossos funcionários, todos os colegas. Um abraço especial ao meu amigo Luiz Eurico, que é, obviamente, muito bem-vindo aqui sempre. Está chegando, né? O que a gente fica muito feliz. Senhor presidente, é uma ação direta de inconstitucionalidade onde se discute a lei municipal de Piracicaba, nesse caso, que impõe a transmissão das licitações através das redes sociais, de todas as sessões presenciais realizadas pelos órgãos da administração, direta e indireta. Eu elaborei o voto seguindo a orientação que nós tínhamos aqui no órgão especial, que temos, né? Daqui nós não tivemos modificação de decisão, e a desembargadora Luciana Bresciani, se assim me permite, encaminhou um voto divergente, noticiando a reforma de algumas decisões nossas aqui, com um entendimento diferente. Esse entendimento não é vinculante, óbvio, é pontual em cada uma das ações. Eu ainda não me convenci do contrário, entendo que essa transmissão imposta ao município modifica a lei de licitações, que deve ser igual para todo o país. Eu acho que vai ficar uma confusão, mas, enfim, eu ainda estou mantendo, pelos argumentos que coloco no voto, senhor presidente, o entendimento de que há, sim, uma inconstitucionalidade e, por isso, estou julgando procedente a ação. Esse é meu voto, senhor presidente. Muito obrigado. A eminente relatora propõe a procedência e tem a palavra a desembargadora Luciana Bresciani. Senhor presidente, não obstante os precedentes de escolhendo órgão especial citados no sempre bem lançado voto da eminente desembargadora relatora, me parece que é momento de uma releitura em prol do princípio da publicidade, que é consentâneo com a lei de licitações e, mais ainda, com todos os atos da administração pública. Eu acolho aqui o bem lançado parecer do doutor subprocurador-geral de Justiça, doutor Wallace Paiva Martins, julgo na esteira de vários precedentes do Colégio do Supremo Tribunal Federal, inclusive reformando 4 julgados nossos citados no voto da eminente desembargadora relatora. À luz do tema 917, de repercussão geral, o Colégio do Supremo Tribunal Federal expressamente consignou que a tese de que não usurpa a competência do chefe do Poder Executivo, lei que, embora querer despesa para a administração, não trata de sua estrutura ou atribuições de seus órgãos. E, na esteira do que decidiu o Colégio do Supremo Tribunal Federal, as hipóteses de competência privativa do chefe do Poder Executivo devem ser interpretadas restritivamente quanto à sua extensão. Este é um dos fundamentos, né? E, no caso em exame, a instituição da obrigatoriedade de transmissão de todas as sessões presenciais de licitação realizadas pelos órgãos da administração direta e indireta pela rede de computadores não parece tratar de matéria atinente à reserva da administração ou iniciativa legislativa privativa do prefeito, tal como argumentado na inicial. Ao revés, ela confere publicidade e transparência a todos os atos administrativos, o que decorre da própria Constituição Federal em seu artigo 37 caput, que estabelece que a administração direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e municípios observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Transcrevo lição de José Carlos Carvalho Filho
e de Rafael Carvalho Rezende de Oliveira a respeito do tema, e que a Lei Federal 12.527 de 2011, que regulou o acesso à informação e, consequentemente, trouxe maior concretude ao princípio da publicidade, dispôs acerca das diretrizes que devem ser observadas, e eu transcrevo, e especificamente no artigo 8º, essa lei estabelece: é dever dos órgãos e entidades públicas promover, independente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso no âmbito de suas competências de informação de interesse coletivo em geral, do que por ele produzida ou custodiada. De maneira ainda mais específica, a Lei Federal 14.129 de 21, que dispõe sobre os princípios e regras e instrumentos para o governo digital e para o aumento da eficiência pública, determinou, sem prejuízo da legislação em vigor, os órgãos e entidades previstos no artigo 2º desta lei deverão divulgar na internet, é exatamente o que se determina, as licitações e contratações realizadas pelo poder ou órgão independente. Então, na realidade, eu não vislumbro aqui uma regra diferente no município quanto a isso, e que isso vai gerar confusão. As licitações já devem ser públicas, está havendo apenas uma previsão de que essa divulgação será feita no município. A norma que eu referi, a norma federal, ainda estabelece a transmissão ao vivo das sessões presenciais, que são excepcionais, de licitação, a maior parte delas já ocorre pela rede de computadores, apenas observando que as normas federais vigentes, destacando ainda o disposto na Lei Federal 14.133. Transcrevo ainda a lição de Carmen Silvia Lima de Arruda sobre o assunto, e que os precedentes referidos no voto 4 dos precedentes referidos foram reformados. O 5º não teve recurso, então ele não foi examinado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. Transcrevo trechos dos votos dos acórdãos, que não deixam qualquer dúvida sobre a absoluta equivalência entre os casos citados e este, que ora julgamos. E, muito bem, transcrevo todos esses julgados com destaque aos fundamentos e à publicidade como princípio da própria lei de licitações e das atividades em geral da administração pública. Por fim, quanto ao argumento da competência privativa da União para legislar a respeito de licitação, ainda temos que a lei estabelece normas gerais, não sendo impeditivo para o município trazer as específicas, ainda mais quando para dar maior concretude a princípios constitucionais e as regras que regem a atividade da administração pública em geral. Assim, pelo meu voto, respeitosamente, tenho que o cenário jurisprudencial da Corte Suprema e a doutrina que indico aparentam permitir, data vênia, que se compreenda a questão sob ótica diversa. Acolho, pois, o parecer do Ministério Público e divirjo da ilustre relatora sorteada para julgar improcedente a ação. Esse é meu voto, senhor presidente. Muito obrigado. A divergência aberta pela eminente desembargadora Luciana Bresciani propõe a improcedência da ação. A matéria está em discussão. Vou colher os votos. Eu sou o primeiro a votar e não tenho a mínima dúvida que a publicidade é, de fato, o princípio que deve reger as licitações. No entanto, nesta lei municipal, eu estou vislumbrando que o legislativo diz como o prefeito deve fazer essa publicidade. É por isso que, com todas as vênias, eu estou acompanhando a eminente relatora e indago como voto, senhor vice-presidente. Senhor presidente, boa tarde. Cumprimento Vossa Excelência, os senhoras e senhores desembargadores, senhor procurador de justiça, a senhora secretária que hoje substitui também, e o nosso desembargador Luiz Eurico,
dando as boas-vindas a esse plenário. Senhor presidente, aqui no caso, o Supremo Tribunal Federal ele reformou 4 acórdãos nossos, exatamente sobre esse tema. Um deles, em março de 25, março desse ano, e disse no acordo que se tratava de mera regulamentação do formato de publicidade das licitações e que a transmissão de licitações por meio digital configura-se como mais um elemento a assegurar a transparência e o controle social dos atos administrativos. Então, 4 acórdãos nossos modificados e um desses no mês passado. Então, com todo respeito à eminente relatora, eu acompanho o voto divergente. Como voto, senhor corregedor. Também diante da mudança do Supremo Tribunal Federal acerca dessa matéria específica, talvez não faça sentido em nós mantermos o posicionamento original da Corte. Eu também acompanho a divergência. Desembargador Damião Koga. Data vênia com a eminente relatora. Desembargador Vico Manhas. Desembargador Ademir Benedito. Senhor presidente, inicialmente cumprimentando meu amigo Luiz Eurico, que hoje vem pela primeira vez, ao ponente do órgão especial, eu peço vênia para acompanhar a eminente relatora. Desembargador Campos Melo. Senhor presidente, cumprimento os presentes, especialmente o desembargador Luiz Eurico, e peço vênia à eminente desembargadora Luciana Bresciano para acompanhar a relatora. Como voto, o desembargador Matheus Fontes. A eminente relatora para acompanhar o voto divergente. Desembargador Ricardo Dipp. Data vênia com a divergência. Desembargador Figueiredo Gonçalves. Data vênia com a divergência, senhor presidente. Desembargador Gomes Varjão. Senhor presidente, primeiramente quero saudar também o colega desembargador Luiz Eurico Costa Ferrari, que participa pela primeira vez dessa sessão. Bem-vindo e desejo-lhe êxito. Okay? E no tocante ao voto, com o devido respeito, eu acompanho a divergência. Como voto, o desembargador Álvaro Torres Júnior. Data vênia com a divergência, senhor presidente. Como voto, o desembargador Luiz Fernando Nishi. Data vênia com a relatora. Desembargador Jarbas Gomes. Senhor presidente, eu gostaria inicialmente de me penitenciar por não haver saudado o desembargador Luiz Eurico quando aqui me manifestei pela primeira vez, queria fazê-lo agora. Com respeito ao voto, eu estou, com todo respeito, acompanhando a eminente relatora. Como vota a desembargadora Silvia Rocha. Senhor presidente, eu cumprimento a todos, também em especial o desembargador Luiz Eurico. E em relação ao voto, eu respeitosamente acompanho a divergência. Como voto o desembargador Noivo Campos. Senhor presidente, eu já me manifestei, peço licença para reparar aqui uma falta, não posso deixar de cumprimentar o eminente desembargador e querido amigo Luiz Eurico, por sua presença, participação aqui nessa colenda da Corte. E estou respeitosamente acompanhando a divergência, senhor presidente. Desembargador Renato Rangel Desinano. Respeitosamente com a divergência, senhor presidente. Desembargador Afonso Faro Júnior. Senhor presidente, saúdo Vossa Excelência, os demais colegas, especialmente o desembargador, nosso colega, desembargador Luiz Eurico. Eu vou pedir vênia à desembargadora Márcia, mas eu vou acompanhar a divergência em razão das ponderações feitas pelo ilustre vice-presidente e o nosso corregedor-geral. Como voto o desembargador José Carlos Ferreira Alves. Com os nossos votos de uma ótima entrada aqui ao nosso desembargador Luiz Eurico, eu, com o devido respeito, eu voto com a relatora, senhor presidente. Como voto o desembargador Luiz Soares de Mello. Senhor presidente, antes de mais nada, também me penitencio por não ter, embora tenha feito particularmente de forma efusiva com a chegada dele aqui, desembargador Luiz Eurico Costa Ferrari, muito bem-vindo sempre. Eu estou votando com a divergência, senhor presidente. Obrigado. Desembargador Luiz Eurico. Senhor presidente, eu com a devida vênia estou votando com o voto condutor, com a relatora. Como voto o desembargador Geraldo Vollers. Obrigado, doutor presidente. Eu também me excuso pela omissão na primeira fala, mas gostaria de
saudar efusivamente o carismático desembargador Luiz Eurico Costa Ferrari, seguramente um dos magistrados que reúne em torno de si um dos maiores coeficientes de estima. Bem-vindo, Luiz Eurico. Presidente, com grande vênia, eu acompanho a divergência. Desembargador Paulo Alcides. Senhor presidente, com a devida vênia, eu estou acompanhando a relatora. Por maioria de votos, julgaram improcedente a ação. Relatora designada, desembargadora Luciana Bresciani, declara voto desembargadora Márcia Dalladea Baroni. Score 15-10. Não havendo mais feitos indicados como destaque ou sobras a serem julgadas, tem a palavra o desembargador Campos Melo. Senhor presidente, na véspera do término desta sessão, só me resta cumprimentar Vossa Excelência pela célere e serena condução dos trabalhos. Muito bom. Muito obrigado. Será anotado em ata, Excelência. Muito obrigado. E declaro encerrada a presente sessão.